No alvo das minhas perguntas desse último programa de 2021 está o deputado estadual Márcio José Pacheco Ramos, o Márcio Pacheco. Boa noite, deputado, seja bem-vindo. Boa noite, Luiz Rabi, uma alegria, um prazer para mim estar aqui, agradeço muito a gentileza do convite, sei da grande audiência do programa e sei também da tua trajetória, né, sempre tão brilhante como profissional, então para mim é uma honra, um privilégio poder estar dialogando contigo e naturalmente com toda a tua grande audiência. Muito obrigado, depois desses elogios eu te pergunto, eu posso começar mirando direto no alvo? Pode mirar, pode mirar. Quais são as suas aspirações políticas para o ano de 2022? Eleições no ano que vem, onde a gente vai ver o Márcio Pacheco concorrendo? Luiz, na verdade, Cascavel tem nesse momento um espaço importante, né? Cascavel e região oeste do Paraná, com a partida, com a morte do querido deputado federal Schiavinato. Então se tem realmente uma margem, um espaço bastante grande. E havia, de certa forma, aí um incentivo para que eu pudesse estar nesse pleito como pré-candidato a deputado federal. Mas eu não sinto nesse momento, Luiz, esse desejo no meu coração. Sinto que estamos conseguindo realizar, graças a Deus, um bom trabalho na Assembleia Legislativa, que está trazendo resultados objetivos concretos para Cascavel, para a região oeste do Paraná. Então, o meu projeto é muito claro, eu sou pré-candidato a deputado estadual no ano de 2022. Acredito que na Assembleia Legislativa nós conseguiremos realizar tanto quanto o momento, ou até mais, para os próximos anos aí, aqui para a nossa região oeste do Paraná. Mas existe a possibilidade de, no futuro, uma candidatura à Câmara dos Deputados em Brasília, ou então ao Senado, ou mesmo ao governo do Estado, ainda que como vice? Olha, Luiz, o futuro, e eu digo isso do fundo do meu coração, né, a Deus pertence. Então, eu me preocupo muito em trabalhar, e trabalhar muito, corresponder àquilo que as pessoas que depositam a confiança no deputado Márcio Pacheco esperam, né, trabalhar realmente com muito empenho. Nós temos sempre lemas que são bastante fortes e bastante caros para mim dentro da nossa atuação, que eu sempre pretendo saber ouvir as pessoas, saber ouvir, olhar com empatia para cada realidade que se apresenta e servir com amor. Essas três premissas trazem para a população até o momento muitos resultados. E aí vem a quarta premissa, que é trabalho de resultado. Eu acho que o que marca de fato na vida das pessoas é o resultado que a gente consegue trazer. Porque falar, todo mundo sabe falar, especialmente a classe política. Fala e fala muito bem. Agora, só de blá blá blá, ninguém gosta de viver, e ninguém sabe viver, né? Então tenho focado muito, Luiz, na questão do resultado. O que você consegue fazer, o que você trouxe, o que você de fato fez para a cidade de Cascavel, para a região oeste, para o Paraná. Com esse propósito, Luiz, aí o futuro, que eu disse, a Deus pertence, e pode ser, qualquer candidatura no futuro da minha vida, ela não está descartada, mas não é que a gente trabalha para isso. A gente trabalha, de fato, para servir a população da melhor maneira, prestar um bom serviço, trabalhar com empenho, com retidão de caráter, com honestidade. E aí as consequências, elas naturalmente podem acontecer. Essa possibilidade de uma candidatura ao Congresso, uma possibilidade de uma candidatura a um cargo majoritário, seja, mais uma vez, aqui no município de Cascavel, seja no estado do Paraná. Então, estou muito tranquilo. O propósito, nesse momento, é trabalhar e trabalhar muito para que a população veja no nosso trabalho um resultado efetivo que faz com que ela se agrade, né? Desde 97 o senhor foi policial militar, em 2007, então foram 10 anos até o senhor passar para a Polícia Federal. Quando o senhor fala nesse foco em resultado, parece que eu estou ouvindo um policial federal falando de uma grande operação, cuja missão é atingir esse resultado. Existe esse perfil militar também está na tua atuação política? Veja, Luiz, evidentemente, todos nós somos fruto, né, daquelas pessoas que passaram nas nossas vidas, e somos fruto também, claro, primeiro da graça de Deus, daquilo que está na nossa essência, mas somos fruto das pessoas que passaram pelas nossas vidas e somos fruto daquelas empresas, daquelas entidades, daqueles ambientes que nós convivemos. Eu, evidentemente, jamais vai se afastar de mim um pouco desse coração militar, né? 10 anos na Polícia Militar, é evidente que deixa ali uma marca indelével, né, na minha essência, no meu caráter, no meu jeito de pensar a vida. E depois como policial federal. Então, na Polícia Militar, eu aprendi a lidar com as realidades do cotidiano, né? Atendendo a ocorrência, realmente vendo aquelas situações mais elementares do dia a dia da segurança pública.
e depois na Polícia Federal em um patamar mais elevado de grandes operações que a gente participou e ajudou, enfim, ajudou a desencadear aqui em Cascavel de maneira especial. Então tudo isso faz parte da minha essência, mas eu também tenho uma leitura muito clara, Luiz. Eu estou hoje na política. Então devo pensar a política como político, como homem público, né? Que sou dentro dessa visão política. E a gente não pode também ir para a política e ficar com essa ideia de ser um policial dentro da política. Não, o policial ele tem que fazer o seu papel e na política você tem que ter essa capacidade, essa habilidade de dialogar, de construir, de agregar. Na Polícia Federal, na Polícia Militar, você faz planejamento, não que não faça na política, mas você faz planejamento objetivo para desencadeamento de operações. Então, na política, a gente tem que ter essa leitura também de que é um ambiente muito diferente, um ambiente que depende muito dessa diplomacia, dessa construção, do agregar, de articulação. É isso que acontece. Então, na polícia, às vezes não tem tanta articulação, é mais planejamento e ação mesmo, né? Na política depende muito de articulação, de construção. Então, tem essa leitura muito clara, mas é claro que isso tudo, essa polícia militar, essa infância minha, essa polícia federal está naturalmente marcada na minha vida, na minha essência. O senhor falou que hoje o senhor então está na política, inclusive está no PDT. No início desse ano, o senhor renunciou à presidência do PDT em Cascavel. Por qual motivo o senhor renunciou a esse cargo do PDT aqui no início do ano na cidade? Sabe, é uma certeza, 100%, de que eu deixo o PDT agora na janela, em março, quando abre a janela. Eu estive no PDT, na verdade, por uma conjuntura muito regional, vamos assim dizer, quando eu estava como pré-candidato a prefeito de Cascavel. Fiz uma leitura. Hoje acredito que houve um equívoco nessa leitura que eu fiz. A gente comete, às vezes, alguns erros. Por conta do lançamento do nome à candidatura a prefeito naquele momento? Não, a candidatura não, assim, eu na verdade, Luiz, assim, eu acho que a gente não deve ficar se culpando, né, por as coisas que nós fizemos. Naquele momento, os nossos propósitos eram os melhores e era a capacidade que nós tínhamos de leitura, tanto para a escolha de partido quanto para a candidatura que eu tive a Cascavel nas duas últimas eleições para prefeito e que, graças a Deus e graças ao carinho do povo, fiquei em segundo lugar nas duas eleições. Então, para mim, é uma grande honra ficar em segundo lugar numa cidade do Porto de Cascavel, onde tem sempre 5, 6, 7, 8 candidaturas, é realmente um motivo de grande honra para mim. Eu digo um equívoco que aconteceu, mas que não tenho o direito de me arrepender, que não falo não me arrepender, de ficar me culpando por aquilo. Foi uma decisão que eu tive naquele momento de ir para o PDT, hoje não iria. Por quê? Né? Qual foi esse equívoco? O partido não está bastante distante, Luiz, daquilo que é o meu perfil. Daquilo que são, aquilo que eu entendo que é muito caro para mim, que são os valores, os princípios que estão na essência do meu ser. Então, assim, não estou aqui fazendo uma crítica, cada um deve estar naquele partido em que tem mais sintonia com a sua maneira de ver o mundo, com a sua maneira de ver os seus valores. E os meus valores, pelo que a gente tem visto em algumas pautas, eles estão bastante distantes dessa questão do que o PDT defende em pauta nacional, enfim. Então, assim, eu deixo o PDT, jamais seria deselegante de sair criticando o partido, mas entendo que está bastante dissonante daquilo que eu entendo como valores, como princípios, que é o meu perfil, um perfil conservador. Perfil conservador, um perfil de defesa incondicional da vida, dos valores da família, dos valores da liberdade individual, da liberdade de cada pessoa. Então, em alguns momentos a gente vê que isso destoa bastante de alguns contextos, né, que envolvem o partido que eu estou. Então, deixo o partido em março e vou para um partido que eu encontre mais consonância com aquilo que eu penso de sociedade, com aquilo que eu penso de fé, de vida, de valores, de princípios. Essa sigla já está definida? Qual seria esse partido? Será um partido que não tenha uma sintonia, então, com esse contexto que eu estou hoje, ou seja, que esteja distante dessa pauta mais, vamos dizer assim, mais à esquerda, né? Que hoje o partido que eu estou ainda afiliado... O senhor considera o PDT hoje pendendo para a esquerda? Não, é um partido que tem na sua essência e ele claramente tem essa ideia de ser um partido de centro-esquerda, que hoje está muito, muito clara essa leitura. Há algum tempo atrás as pessoas não faziam essa distinção. E honestamente, nem eu tinha essa leitura tão clara. É até por isso que estive. Eu sempre priorizei muito, Luiz, essa questão de eu ter autonomia dentro do partido, onde eu estivesse. Tanto que eu estive no PPL e depois fui para o PDT, e não posso reclamar. E tive realmente muita autonomia para defender aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito. Mas vejo que cada vez mais essa sintonia ela é necessária.
Então, eu vou para um partido que não tenha esse contexto do qual partido que eu estou hoje, e vou para um partido que necessariamente apoie o governador Ratinho Júnior, com o qual nós temos tido realmente uma construção muito positiva, que eu acredito que foi muito importante para o Paraná. O nosso trabalho realmente trouxe resultados bastante expressivos para a região oeste, para Cascavel, para o Paraná. Então, vou para um partido que tenha esses dois perfis de maneira especial, né? Que vá apoiar o governador Ratinho Júnior, que eu vou apoiá-lo, e também que esteja mais alinhado com esses princípios, com esses valores que eu acabei de mencionar. O senhor já respondeu que uma das suas metas para 2022 já se coloca como pré-candidato à reeleição como deputado estadual. Porém, eu vou voltar até 2016, quando o senhor foi candidato à Prefeitura de Cascavel. Como o senhor disse, foi o segundo colocado na corrida eleitoral para a Prefeitura. Teve pouco mais de 33% dos votos válidos. Concorrer à Prefeitura de Cascavel ainda está nos seus planos? Ser prefeito da cidade ainda é uma meta do político Márcio Pacheco? Olha, Luiz, eu acredito que não seja, não posso dizer que seja uma meta. É uma disponibilidade. Eu acho que nós estamos na vida pública para nos colocarmos à disposição. Então, assim, se lá na frente houver mais uma vez um contexto em que eu de fato sinta, isso não é de boca para fora. É do fundo do meu coração que eu digo isso. Se eu de fato sentir no meu coração que há um desejo, como até nas vezes que eu participei, sempre senti que havia esse desejo numa parcela muito significativa da população. Que por detalhes, por exemplo, que em 2016 eu fiz 33% dos votos e fiquei para ir para o segundo turno por 1%, porque havia outros candidatos. E talvez se tivesse ido para o segundo turno, pudesse ser que o resultado das eleições naquele ano pudesse ser diferente. Eu poderia ter sido o prefeito de Cascavel. Então, se eu sentir de fato no meu coração que há esse desejo, numa parcela grande da população, de que eu seja o prefeito de Cascavel, eu não tenho problema nenhum, pelo contrário, tenho muita disposição para ser candidato mais uma vez, quantas vezes for necessário, e, claro, colocar sempre nas mãos de Deus e que a população assim decida. Então, não diria que é uma meta. Olha, o que meta é aquilo que você coloca na tua cabeça e você trilha, como às vezes muitas pessoas, a qualquer preço, a qualquer custo. Não. Eu vou sempre buscar, Luiz, dar o melhor de mim, onde quer que eu esteja. Então, se eu for reeleito deputado estadual, vou estar dando o melhor de mim na Assembleia Legislativa. Se eu for um dia eleito prefeito de Cascavel, eu vou dar o melhor de mim para a Prefeitura de Cascavel. Mas não tem necessariamente que ser na Prefeitura de Cascavel, onde quer que eu esteja. Se for na Prefeitura, vai ser uma grande honra para mim, evidentemente. Então, é possível que eu seja candidato a prefeito? Sim, é totalmente possível. Aliás, até uma lógica. Até uma tendência, né? Porque eu fiquei em segundo lugar nas duas últimas eleições. Na próxima eleição, por exemplo, o prefeito Paranhos não é mais candidato, porque não pode ser mais candidato, já está no seu segundo mandato, não pode ser candidato à reeleição. É uma tendência natural que eu seja candidato a prefeito e, quem sabe, com a graça de Deus e a vontade do povo, até seja o próximo prefeito de Cascavel. Mas não é assim, não é uma coisa, uma loucura da cabeça, eu quero ser prefeito a qualquer custo. Não. Se a população de fato quiser, se nós construirmos um contexto nesse sentido, e claro, se for da permissão da graça de Deus. Vou voltar 4 anos a mais no tempo, até 2012, quando o senhor entrou na vida política, se elegeu, tomou posse como vereador de Cascavel e hoje já está no segundo mandato como deputado estadual, deputado desde 2015. A que se deve essa ascensão na sua carreira política de forma tão breve? Olha, Luiz, como você disse, 2012 vereador, no primeiro dia presidente da Câmara em 2013, 2014 eu me tornei deputado estadual, depois teve a eleição para a prefeitura, onde fizemos essa votação bastante expressiva, e em 2018 eu tive a oportunidade de ser reeleito. Aliás, em 2014 eu fiz 24.800 votos. Em 2018 eu fiz 39.323 votos, então aumentamos em 60% a quantidade de votos, de pessoas que confiaram no nosso trabalho. Mas eu acredito que deve-se a identidade que existe entre as pessoas que acompanham o meu trabalho, que depositam voto em mim, e o resultado que eu trago, de fato, no trabalho que eu realizo. E as pessoas que votaram em mim num conceito de alguém que trabalhe para ter retidão de caráter, para defender valores, para defender princípios, para promover o bem comum. E eu acho que isso nós temos conseguido fazer, trazendo
bons resultados, com muitas leis aprovadas e leis que impactam verdadeiramente de maneira positiva a vida de tanta gente e ao mesmo tempo com tantos, nesse caso, né, com recursos também. Você veja, nesse mandato já são mais de 36 milhões de reais. Isso é recurso assim comparável a um deputado, né, em muitos casos um deputado federal que tem emendas impositivas. Nós não temos emendas impositivas. Isso tudo é fruto de construção, de diálogo, de articulação, que você muito bem disse no começo. Então, assim, eu acho que essa identidade, as pessoas votam e gostam muito de ver a pessoa trabalhando. E quem acompanha as minhas redes sociais, aliás, faço um convite, quem estiver nos acompanhando, @MárcioPachecoPF no Instagram e nas demais redes sociais, as pessoas acompanham e veem que eu, de fato, não estou na política para buscar o meu bem, para buscar me promover, para fazer o bem a mim. Eu estou na política, de fato, para servir, para trabalhar com muito empenho, para levar o melhor de mim para as pessoas que estão esperando por esse trabalho. Então, acho que essa identidade de muito trabalho, essa identidade de retidão, eu estou há 9 anos na política, Luiz, graças a Deus, 100% com a minha ficha sem uma rasura, com ficha limpa, graças a Deus. Não é sem nunca ter sido condenado. Eu nunca tive sequer uma denúncia do Ministério Público contra mim. Então, isso tudo faz com que as pessoas, no contexto amplo, macro, entendam que a gente está representando bem aquilo que eu me dispus a fazer dentro da política. Então, acho que é essa identidade, realmente, do que as pessoas esperam com o que a gente consegue trazer de contrapartida, né, Luiz? Nesses 2 mandatos na Assembleia Legislativa, o senhor foi autor ou coautor de 45 projetos que se transformaram em leis. Quais são os destaques dessa lista? Olha, Luiz, para ser muito objetivo, não tomar muito teu tempo, né? Existe uma lei de minha autoria, por exemplo, que deve trazer ao Estado mais de 20 milhões de reais em economia, e uma economia muito justa, que é a lei que obriga o preso a pagar pela tornozeleira eletrônica que ele usa, que é um absurdo, né? O cidadão, o indivíduo, ele vai e lesa a sociedade, aí depois que ele vai preso, se ele tem uma quantidade mínima de recurso, ele contrata um bom advogado, em pouquíssimos dias, lamentavelmente, está solto para prejudicar mais uma vez a sociedade, com a tornozeleira no pé, na perna. E quem é que paga essa tornozeleira? O teu dinheiro, o meu dinheiro público, a nossa contribuição. Quer dizer, um absurdo. E é um recurso caro. Recurso caríssimo, né? Em 2017, quando eu aprovei a lei, era próximo de 20 milhões de reais. Hoje deve estar muito mais do que isso. Então, essa é uma lei que eu tenho grande orgulho de ser autor no Paraná. Outra lei, né, que vou citar quatro aqui dessa, né? Eu acho que a lei que por exemplo, não tem como você não ter se estressado até hoje, Luiz, e quem está nos acompanhando em casa, não ter se estressado nas BRs. Onde você vai daqui para Curitiba, em todo lugar tem uma paralisação no meio da BR, de forma completamente desnecessária, muitas vezes para fazer sinalização na rodovia. É completamente possível fazer o trânsito fluir nos 2 sentidos, usando os acostamentos. O Código de Trânsito Brasileiro permite isso, e eles param o trânsito. Isso já trouxe a morte a tantas pessoas no Paraná, especialmente aqui em Cascavel, onde 3 pessoas morreram agora, faz 2 anos atrás, quando teve uma paralisação dessa aqui, perto ali do trevo da Petrocom, e 3 pessoas perderam a vida, que devia um caminhão desgovernado, passou por cima dos carros que estavam na frente. Então, uma lei que proíbe esse tipo de paralisação, que infelizmente não está sendo ainda cumprida, nem era pelas concessionárias e até nós vemos isso acontecendo depois que acabaram os contratos. Uma lei também que permite, Luiz, a gratuidade da passagem do pedágio, quando existia e quando voltar a haver, para as pessoas com deficiência, especialmente os autistas, as pessoas com deficiência neurológica, têm o direito de passar pelo pedágio para tratamento sem pagar. E agora, a lei mais importante, talvez, da minha vida, que é a lei que regulamenta o ensino domiciliar, o homeschooling, no estado do Paraná. Aliás, deputado, é o primeiro estado do Brasil a regulamentar o homeschooling. Para traduzir para você que talvez não acompanhe esse assunto, é a possibilidade da criança ser alfabetizada pelos pais em casa, sem uma matrícula em uma escola regular. Muitos países já fazem isso, surgiu em 1970 nos Estados Unidos. Agora é o seguinte, o homeschooling talvez não seja comprar uma briga com os professores da rede formal de educação? Luiz, na verdade, não houve isso, né? Nós tivemos, graças a Deus, com muito trabalho, com muita articulação, um prazo recorde de aprovação de uma matéria de tão grande importância, que coloca o Paraná como vanguarda, o primeiro estado do Brasil a ter um projeto de lei proposto pela Assembleia Legislativa, aprovado, aliás, com 44 votos favoráveis, apenas 7 contrários,
contrários na constitucionalidade e sancionado pelo governador com direito a um evento, a um ato que nunca acontece na sanção de outras leis. Então, vê que o Estado do Paraná, de fato, entende que essa matéria é importante. E, praticamente, Luiz, não houve manifestação, porque os professores, a população conseguiu compreender qual é a essência do projeto. Não é tirar nada de ninguém, é simplesmente dar um direito que já existe, que as pessoas já estão fazendo isso, às vezes sendo perseguidas por algumas autoridades, porque não existe a regulamentação. Mas o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que é constitucional, só que depende de ser regulamentado. É o que nós fizemos no Estado do Paraná. Mas a pessoa que entende que o seu filho deve estudar numa escola pública, ele continuará tendo esse direito e deve ter esse direito sempre, que é o que eu defendo, a liberdade de todos, né? A pessoa que estuda numa escola particular vai continuar estudando na escola particular. Agora, aquele familiar que entende que o seu filho tem condições de estudar na sua casa, com a estrutura que ele tem, ou com a estrutura que ele pode, inclusive, contratar, se for o caso, que muitos pais eles são professores e fazem um intercâmbio com outros pais que também fazem homeschooling para poder ensinar em casa. Então, não houve essa manifestação porque não traz, de fato, nenhuma. Aliás, são pouquíssimas as famílias que querem optar por essa metodologia de ensino em casa. A grande maioria ela quer continuar com seu filho indo na escola. Então, os professores entenderam perfeitamente e, aliás, sabem do compromisso e do comprometimento que eu tenho com a educação do Estado do Paraná. Temos feito investimentos gigantes nas escolas, justamente demonstrando o contrário, que é o valor que eu dou para a educação, para os nossos professores. Mas é também respeitar esse direito dessas famílias que querem, que têm esse direito constitucional e que têm condições de implementar o ensino domiciliar. Para que isso seja regulamentado. 60 países do mundo já têm o homeschooling previsto em sua grade de modalidades de educação e não precisa ir muito longe para você encontrar isso não. Aqui no Paraguai, por exemplo, aqui ao lado, isso já existe. Deputado, por ser militar também, a segurança pública faz parte da sua agenda? Faz, com certeza, né? Segurança pública é uma das principais pautas, não só minha, mas de diversos outros deputados que estão na Assembleia Legislativa, que também têm esse perfil de terem sido policiais, tanto militares quanto civis, enfim. E, ao mesmo tempo, Luiz, essa é uma pauta muito cara para a sociedade. Tudo você pode, às vezes, abrir mão ou contratar, né? Mas a segurança pública, ela não tem como você contratar. Você pode até contratar uma segurança privada, mas você vai estar em contato com as pessoas no dia a dia e a criminalidade, ela depende necessariamente da capacidade, do profissionalismo dos nossos profissionais de segurança pública. Então é uma pauta muito cara para a sociedade. Sem paz, sem segurança, todo mundo adoeceria ou viveria numa situação de estresse que nós não tem como nos imaginar. Então, a segurança pública é muito importante, os nossos policiais têm e devem serem muito valorizados, porque, de fato, quem tem a coragem, Luiz, de colocar a sua vida, e literalmente quando o policial veste uma farda e vai para a rua, ele coloca a sua vida à disposição da sociedade para defendê-la. Então, isso deve ser valorizado e temos pautas importantes como essa, que você, não sei se comentou no começo ali, que nós estamos trabalhando muito forte, que será talvez uma das maiores conquistas da minha vida política, que será a implementação em Cascavel de uma escola de formação, aperfeiçoamento de policiais militares, especialmente praças da Polícia Militar. Só Curitiba e Maringá têm esse privilégio, esse prestígio, e nós, com a graça de Deus, teremos também em Cascavel uma construção de, acho que mais de anos, né, sendo feita com a Casa Civil, com o secretário de Segurança Pública, com o comando da Polícia Militar no Estado do Paraná, com o alinhamento com o prefeito Paranhos, que se dispôs a disponibilizar o espaço que for necessário. Então, haverá um incremento imenso de policiais, todos os policiais que forem fazer cursos, seja de formação, de aperfeiçoamento, na região oeste do Paraná inteiro, Luiz, estarão em Cascavel. Isso aumenta substancialmente o número de policiais, ainda que seja sazonal, mas é claro que nesses momentos haverá um incremento muito forte de policiais aqui na cidade de Cascavel. Já para familiarizar o telespectador com o nome desse projeto, qual que é o nome que se dá a essa escola? É ESFAEP, né? Escola de Formação, Aperfeiçoamento, ESFAEP e Especialização. Escola de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização dos Praças da Polícia Militar. ESFAEP. Então, realmente uma conquista muito grande que eu tenho um grande orgulho de estar ajudando na construção dessa conquista para Cascavel. Deputado, o senhor falou agora há pouco sobre a valorização dos policiais, é um assunto dessa semana, inclusive a nível federal.
No próximo bloco aqui do Acontece, eu vou pedir uma avaliação do deputado Márcio Pacheco sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro, sobre o governo do nosso governador Ratinho Júnior e também a nível municipal com o prefeito Leonardo Paranhos. Isso é daqui a pouquinho, depois do intervalo. Qual será a resposta dele? Não saia daí. De volta com o Márcio Pacheco, deputado estadual, meu convidado de hoje no último programa Acontece de 2021. Deputado, qual é a avaliação que o senhor faz do atual governo federal? Veja, Luiz, o presidente Bolsonaro, nós temos que convir que ele talvez tenha enfrentado um dos momentos mais críticos da história do nosso país. Acho que essa pandemia que tomou conta aí do nosso mundo, né, do mundo inteiro, realmente trouxe muitas dificuldades para gerir o país e do ponto de vista inclusive econômico. Então acho que nós temos que dar aí uma margem, né, de que de fato não foi um momento fácil para alguém estar à frente da presidência do país. Eu acredito que mesmo assim, eu acredito que houve muitas medidas acertadas. Eu acho que o presidente às vezes ele exagera no tom, especialmente da narrativa. No tom, acho que talvez se todos os eleitores do Bolsonaro pudessem falar para ele, falar, ó, presidente, viu, não fale tanto, né? Que às vezes nas falas dele, sejam elas justas ou injustas, corretas ou incorretas, mas incompreendidas muitas vezes, e acaba dando muito estresse. Também nós temos que admitir, Luiz, que houve aí realmente um enfrentamento de muita gente ao seu governo. Nós vemos no Supremo Tribunal Federal manifestações muito claras de invasão no processo de gestão, aliás, no processo legislativo também, o Supremo Tribunal Federal passando a legislar ao invés de fazer o seu papel, que deveria ser tão somente de julgar e de respeitar, sobretudo, a Constituição. E nós vemos muitas vezes a nossa Constituição sendo vilipendiada por algumas ações, inclusive individualizadas, de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Grandes mídias, grandes pessoas fazendo muito enfrentamento, enfim. Então, enfim, eu acredito que o governo está andando. Estão acontecendo algumas coisas, mas, claro, encontrando muita dificuldade. Há ali no Congresso Nacional também muita dificuldade de conseguir agradar as pessoas ali, aos interesses, né? E por isso também o Congresso acaba travando muitas medidas que o presidente encaminhou, inclusive, que eram para ter sido acontecer, por exemplo, a reforma administrativa, né? A importância dessa reforma e que acabou não avançando. Enfim, eu acredito que não foi o governo, talvez, que todos esperavam, mas com algumas nuances que justificam também não terem sido melhores do que foram. Então, o julgamento que eu faço, se é que eu posso julgar, é de que tem sido, dentro do possível, um governo razoável, bom ou pelo menos razoável, e aí, mas talvez rever algumas formas de conduzir a narrativa, de conduzir o tom de fala com as pessoas, com o país. Na terça-feira dessa semana, o presidente Jair Bolsonaro conseguiu no orçamento, aliás, um orçamento bilionário para garantir o reajuste dos militares brasileiros. O que o senhor pensa sobre esse reajuste? Veja, é Luiz, necessário? Olha, eu dizia antes, né, da importância que tem a segurança pública. No caso dos militares, não é só segurança pública, é segurança da nação, né? O presidente teve que fazer algumas concessões atrás e depois houve algum momento em que os militares desejavam umas melhorias, inclusive quando foi feita a reforma da Previdência, houve algumas intervenções ali que eles não tiveram, não ficaram tão contentes. Então, assim, o que acontece, Luiz, é que às vezes o que está nos bastidores da política nacional nem nós conseguimos ver. Então, assim, eu acredito que o presidente não faria isso se não tivesse, de fato, alguma importância grande para que o país possa continuar avançando, possa continuar caminhando. Então, entendo que traz, de alguma maneira, um reconhecimento para para profissionais que são muito importantes, que cuidam do nosso país, e certamente essa verba também será para fazer, acredito que uma melhoria nos salários também de outros profissionais de segurança pública do país. Então, quando se trata em investimento em segurança pública, eu entendo que, embora pareça ser um valor
alto, e é um valor alto, mas é claro que se considerar com o todo do país, é um valor que tem uma justificativa, e certamente ele está fazendo isso porque tem os seus motivos do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de avaliação de cenário. A gente não tem condição de julgar o porquê que ele está fazendo, mas entendo, se for, não desaprovo por conta disso. Mas existe uma possibilidade estratégica, pensando nas eleições do ano que vem, em conseguir manter essa base eleitoral dele, que são os militares? Os militares, veja, do ponto de vista eleitoral, Luiz, não é uma porcentagem tão significativa a ponto de trazer um resultado que possa mudar o resultado das eleições. Eu acredito que, lógico, evidentemente, ter os militares ao seu lado, que eu acho que é algo natural, né? Não vejo razão e não vejo perfil para que os militares, de repente, não estejam alinhados com o presidente Bolsonaro, porque ele realmente é muito alinhado com essa pauta que envolve a questão dos militares, a questão, né, do país, da nação. Mas, assim, eu não acredito que seja por conta do viés eleitoral do ponto de vista prático de voto. Mas, claro, sempre tem a sua importância. Mas acredito que não seja isso o fator principal. Seja no sentido de trazer realmente um reconhecimento e alguma outra questão que nós, às vezes, não temos condição de saber, que pode estar acontecendo e que justificam certamente essa decisão, essa ação. Mas não, do ponto de vista eleitoral, a participação dos militares não tem números, né, suficientes para fazer a diferença numa eleição. Não creio que seja esse o caso. No primeiro bloco, o senhor já mostrou uma consonância bastante grande com o governo do governador Ratinho Júnior, né? O senhor parece aprovar bastante. Mas se fosse o senhor no governo do estado, o que o senhor faria de diferente? Quais são as áreas que o Paraná ainda precisa de investimento? Veja, Luiz, eu tenho, honestamente falando, eu tenho até uma dificuldade para dizer, olha, eu reveria, né? Sempre teve uma situação muito complexa que envolve muito recurso, que é sempre a relação que tem sempre sido muito tensa com os servidores do Estado, né? Os professores, todos os servidores. Sempre essa questão da reposição que não vinha acontecendo desde 2016, se não me falha a memória, já com o ex-governador Beto Richa, né? Sempre aí veio essa questão da pandemia, a pior seca de todos os tempos que aconteceu aqui no estado do Paraná também, nos últimos, né, dezenas de décadas, de anos aí. Então, houve algumas dificuldades, mas só que, é claro, os servidores, eles têm não compreendem, porque de fato é muito tempo. Você imagina passar 6 anos sem ter uma melhoria no teu salário. Enfim, mas o governo tem feito algumas ações agora, de maneira especial nesse ano, para melhorar isso também. Agora, do ponto de vista administrativo, Luiz, eu entendo que o governador Ratinho Júnior, está fazendo uma gestão muito eficiente, muito pragmática, muito resolutiva, trazendo resultados que, assim, eu nunca vi em outros governos. Você veja aqui para a nossa cidade de Cascavel, para a região oeste do Paraná. Talvez, e aí as pessoas podem falar, e as outras regiões também estão sendo atendidas, as pessoas podem falar, tá, mas isso aí não é dinheiro público, né? Por exemplo, você veja o Trevo Cataratas. Quantas décadas de pessoas explorando isso politicamente, dizendo que tinha que acontecer, que iria acontecer, que nunca aconteceu. E hoje é uma realidade. As pessoas passam ali e veem o Trevo Cataratas acontecendo, que é uma obra de envergadura regional, de uma importância gigante. Então, assim, obra que é fruto do recurso do acordo de leniência com as concessionárias, mas que foi de uma vontade política construída com todos nós, na qual eu também tive uma participação muito importante nesse processo, e que o recurso foi destinado, porque o governador ele tinha autonomia para destinar para onde quisesse esse recurso. Destinou para a nossa região oeste, não só para o Trevo Cataratas, mas também para as terceiras faixas que estão sendo construídas daqui para Guaraniaçu, que vai melhorar muito a qualidade de vida da população. Veja a duplicação ali, né, da Polícia Rodoviária Federal até lá quase o Trevo de São João, a duplicação aqui do contorno oeste, só isso, Luiz, já se somam mais de 200 milhões de reais que estão acontecendo neste momento aqui, só na cidade de Cascavel. Só de recursos que nós conseguimos, que eu consegui com o governo, que estão sendo investidos também aqui na região, fora isso, só que na região oeste são próximos de 33 milhões de reais. Então, realmente do ponto de vista de resultados, de trazer melhorias para as estruturas, para as entidades, para os prefeitos, para a região, realmente é um governo que, na minha avaliação, tem sido muito bom. O senhor acessou o assunto rodovias, pois vou seguir andando por elas. Então, nesse ano, o senhor votou favorável à delegação das rodovias, de mais de 1.000 quilômetros de rodovias estaduais,
passando essa responsabilidade para o governo federal, o que teve como consequência direta já o anúncio de que vai ter mais praça de pedágio no Paraná. Foi um assunto que mobilizou muita gente contrária, os empresários de Cascavel se mobilizando contra essa construção de novas praças de pedágio. Por que o senhor votou favorável? Veja, Luiz, o que a população, o que os empresários e a população de Cascavel se posicionou frontalmente contra, e eu também, aliás, fui, talvez, não vou dizer que fui o primeiro, mas participei ativamente, inclusive da única audiência pública que de fato nós tínhamos condição de opinar sobre o que nós queríamos ou não aqui para a nossa região oeste do Paraná, que é o nosso enfrentamento total, Luiz, a implantação de mais uma praça de pedágio entre Cascavel e Toledo. Isso não tem sentido, não se justifica, encarece o custo de produção dos nossos empresários, do setor produtivo de Cascavel, e todos nós estamos unidos nessa luta. Essa posição ela é muito clara, inclusive não é só minha, é da classe política de Cascavel, dos demais deputados, do prefeito Paranhos, do prefeito de Toledo, ou seja, toda a classe política de Cascavel e população e setor produtivo está unida nessa pauta, que não tem sentido, 40 quilômetros que separam duas cidades, duas grandes cidades, nós já temos uma contribuição muito forte com essas concessões, quando se desloca, por exemplo, daqui para Curitiba, nós somos quem mais somos penalizados com a quantidade de pedágio que nós pagávamos, que graças a Deus, graças à coragem do governador de não ter permitido a prorrogação desses atuais contratos de pedágio, que havia uma pressão muito forte nesse sentido, que hoje estão liberadas as praças de pedágio graças a essa coragem também do governador, que não quis prorrogar esse atual contrato de pedágio. Então a população é contra essa implantação e nós somos contra e vamos continuar sendo contra. Os 1.100 quilômetros, Luiz, de novas rodovias estaduais que foram aprovadas na Assembleia Legislativa, é isso que nós votamos. Nós votamos a delegação de 1.100 quilômetros que não envolvem a nossa região oeste do Paraná. A nossa região oeste ela é toda cercada por rodovias federais que, independentemente desse voto nosso na Assembleia, já estariam sob concessão, que é a 467, a 277, a 369 e a 163. Todas rodovias federais. Essa parte que o governo entendeu que é importante são a rodovia 282, são rodovias muito precárias e que não têm condições de receber um investimento forte, grande, do governo do Estado para haver as melhorias de facilidade de escoamento de safra e, por isso, naturalmente, se você vai colocar 1.100 quilômetros a mais nesse processo de concessão que vai ser encaminhado pelo governo federal, naturalmente você vai ter um aumento de praças, porque você vai ter 1.100 quilômetros de rodovias que vão ser duplicados. Um investimento, Luiz, de mais de 26 bilhões de reais só nessas rodovias estaduais. Nós teremos 3.300 quilômetros de rodovias entre federais e estaduais, 1.100 apenas serão de rodovias estaduais. Mas o investimento é maior nas rodovias estaduais do que em todas as rodovias federais. Então são 60% do investimento de 44 bilhões, que é o total, serão investidos só nas rodovias estaduais. Então o governo entende, nós também entendemos que é muito importante para essas regiões que vão ser contempladas, que vão ser beneficiadas por esses investimentos gigantes nessas regiões. Então, fazendo um cálculo básico, uma matemática básica, ou então colocando na balança o ônus dessas novas praças, o senhor considera que ainda vale a pena, diante dessa delegação, desses 1.100 quilômetros passando para o governo federal, no fim das contas, na sua opinião, vale a pena? Eu não tenho a menor dúvida disso, Luiz. E se não fomos, não é na minha opinião só. Nós fizemos inúmeras audiências públicas, inclusive especialmente nessas regiões onde receberão esses investimentos. A população dessas regiões, que são lá do norte do Paraná, do sudoeste do Paraná, elas são favoráveis, porque elas sabem que as rodovias que elas têm são de péssima qualidade. E que sabem que não haverá um investimento se não for por meio dessa parceria com a iniciativa privada. Então não é a minha opinião, é a opinião dessas pessoas que receberão esses investimentos bilionários, que vão trazer muitas novas condições de escoamento de safra, de qualidade de vida dessas pessoas, de seguranças nessas rodovias. Então o que as pessoas são contra, Luiz, não é contra o pedágio, são contra esses valores abusivos, absurdos que nós pagávamos até o momento, sem termos uma duplicação, sem termos investimentos em obras. Então isso que a população tem muita clareza e nessas regiões as pessoas estão ansiosas para que esses investimentos aconteçam e possam melhorar então para sempre a qualidade de vida dessas pessoas dessas regiões. Inclusive em relação a esse modelo de cobrança, o senhor acredita que é o ideal nesse momento para o Paraná, para o paranaense, ou o senhor
senhor faria de forma diferente também, levando em consideração esses investimentos que serão feitos agora, mas depois retoma, volta a ter um aval para aumentar a tarifa? Nós pagamos hoje, Luiz, preços absurdos, sem investimentos. Isso a população não aceita, nós nunca aceitamos. Nas novas concessões, o que está se encaminhando, Luiz, é a certeza de que nós teremos pedágio com valores muito menores do que pagamos hoje, com investimentos robustos, que é para essas obras acontecerem em 6, 7 anos, todas as duplicações, inclusive da 277. Você imagina que alegria que vai ser, Luiz, você poder montar no teu carro aqui e ir parar daqui em Curitiba com a rodovia toda ela duplicada. É o sonho nosso. E é o sonho dessas comunidades, dessas rodovias estaduais. São duas alterações básicas que já foram feitas, que será pelo menor preço, não era para ser. A nossa briga foi importante para construir que essa nova construção seja pelo menor preço e que não haja outorga, ou seja, que o dinheiro não seja repassado para o governo federal e investir o nosso dinheiro do Paraná em outro lugar. Então ainda há um questionamento sobre o degrau tarifário, que nosso entendimento é alto e que pode ser revisto, mas isso ainda está em construção até o momento da efetiva concessão. Nós esperamos, com a graça de Deus, também poder melhorar isso, diminuir o degrau tarifário e só serão feitos os investimentos, a cobrança do degrau tarifário só após o término, a conclusão plena das obras que serão planejadas no contrato, Luiz. Eu vou dar mais um pouquinho de água para o deputado, porque no próximo bloco eu quero saber a opinião dele sobre a administração municipal de Cascavel, o principal adversário político dele nas eleições de 2016. Qual será a avaliação? Será que tem crítica no próximo bloco? A gente volta já já com o Acontece. De volta com o Acontece e a pergunta que eu prometi no bloco anterior. Deputado Márcio Pacheco, a sua avaliação da administração atual de Cascavel. Foi seu adversário político nas eleições. O que o senhor concorda? O que o senhor faria diferente na administração municipal? Veja, Luiz, primeiro que nós temos que ter, na política, quando somos eleitos, as pessoas não nos elegem para ficar brigando com as pessoas. As pessoas não nos elegem para ficar sendo adversários eternamente. Existe um processo eleitoral onde você faz o enfrentamento. Passado esse processo eleitoral, nós temos que ter maturidade para saber nos colocar no nosso devido lugar. Eu fui eleito para ser deputado estadual e sou deputado estadual com muito orgulho. A população, nessa última eleição, entendeu que o prefeito Paranhos vinha fazendo uma administração que mereceria continuar e votou nele para prefeito. Ele é o prefeito de Cascavel. E eu tenho que entender isso e tenho que respeitar isso. E é claro que não é fácil, você faz o enfrentamento, lógico, o enfrentamento sempre pautado em diálogo de gestão. Eu nunca fiz ataques pessoais ao prefeito Paranhos e nem a outra pessoa, sempre coloco a minha visão do ponto de vista de gestão, do ponto de vista político. Mas passada a eleição, 2, 3 meses depois, não tem sentido você continuar brigando e atacando, se você nem está vendo motivo para aquilo, mas você encontra motivo para ficar atacando. Então o senhor sente esses ataques ainda? Não, o contrário. Eu poderia ficar fazendo isso, porque não venci a eleição, poderia ficar atacando a gestão. Não, eu acho que a população me elegeu para representar e trazer recursos, resultados para Cascavel. 3 meses depois, eu fui à prefeitura de Cascavel, estendi a mão para o prefeito Paranhos e disse: olha, prefeito, você foi eleito prefeito de Cascavel, eu sou deputado por Cascavel, para atender os interesses de Cascavel, e quero me colocar à tua disposição para ajudar no que estiver ao meu alcance a atender os interesses da população de Cascavel. E a partir disso nós temos construído um bom diálogo diplomático, republicano. Ele é o prefeito, eu sou o deputado de Cascavel. Não tem porquê, porque se eu fico brigando, o que acontece? Eu trago o investimento, mas o prefeito tem como obstruir a chegada desse recurso aonde eu quero que chegue. Lá na APAI, lá no CEMIC, lá no Molive, lá na entidade Renascer, em tantas entidades que são filantrópicas que não depende só de mim, que eu tenho que mandar para a prefeitura faz a aquisição do bem e destina para essa entidade por termo de cessão. Se eu fico brigando, o prefeito pode perfeitamente não fazer isso. E o contrário também. Se o prefeito, se eu fico brigando, eu não mando recurso para Cascavel, porque eu não quero atender esse prefeito. Então você veja o quanto que a população perde com isso. Quando nós nos unimos, quem ganha é a população. E a população compreendeu muito bem essa leitura minha e hoje a minha avaliação sobre a gestão. Eu entendo que o prefeito está conduzindo muito bem o município de Cascavel. A gente tem que ser honesto. Não adianta eu querer encontrar defeito onde eu não estou vendo defeito. Tem problemas? Qual administração que não tem? Tem defeitos?
Qual a pessoa que não tem defeitos? Qual a pessoa que é perfeita? Ninguém é perfeito, nenhuma administração é perfeita. Mas eu tenho adotado sempre a postura de olhar sempre muito mais para o lado positivo das coisas, para a construção, para o que as pessoas estão fazendo de bom. Porque pelo menos elas estão fazendo. Tem pessoas que sabem só criticar, mas não fazem nem a sua parte. Então entendo que a gestão do município de Cascavel está sendo bem conduzida e eu tenho ajudado no que está ao meu alcance para que a população seja ainda melhor atendida com esses investimentos que nós temos feito, que só aqui em Cascavel, Luiz, só em Cascavel o recurso do deputado Márcio Pacheco já se somam nesse momento mais de 9,6 milhões de reais. É a reabertura do pronto-socorro do HU, que estava há anos parado, hoje está plenamente reaberto, um investimento de mais de R$500 mil. A retomada da ala materno-infantil, um investimento de mais R$600 mil. 3 milhões de reais só investimento em escolas. São 27 escolas de Cascavel que estão recebendo investimentos que eu destinei 50, 60, 70, 80, 100 mil reais para melhorar as condições de vida da comunidade escolar de muitas e muitas escolas de Cascavel e muitos outros investimentos no esporte, aqui o CNTA, que recebeu R$300 mil para a compra de equipamentos, enfim, no total, 9,6 milhões de reais. As entidades que eu falei antes, todas elas foram atendidas, CEMIC, a PAI, que vai receber um veículo também, a Clínica Renascera, o Molive, enfim, tantas outras entidades que nós estamos atendendo graças a esse diálogo com o prefeito e graças a essa nossa articulação com o governo do estado, que libera o recurso e nós trazemos para Cascavel e para a região oeste. O senhor falou aí de alguns pontos relacionados à saúde. A gente está terminando mais um ano de pandemia, certamente muito melhores do que a gente estava, do que nós estávamos no Natal passado, por exemplo. O senhor defende a vacina? Veja, Luiz, a vacina eu entendo que ela foi bastante importante para reduzir os números que nós estávamos enfrentando. Você conseguiu. No começo houve, parece que um aumento de casos, depois houve ali uma redução e hoje, graças a Deus, nós temos um cenário muito estável. O que nós temos trabalhado na Assembleia, Luiz, que eu sou frontalmente contra, é a imposição de um passaporte sanitário. Isso jamais vou aceitar que uma pessoa seja obrigada. Eu acho que quando você impõe uma coisa para a pessoa, você desrespeita completamente a dignidade daquela pessoa. Eu entendo que ser contra o passaporte não se trata de ser contra ou a favor da vacina. Você se sente seguro? As pessoas que estão em casa se sentem seguras com a vacina, elas devem ter todo o direito e devem tomar a vacina. Devem tomar a vacina. Agora, existem pessoas que não podem tomar. Tem pessoas que, por conta das suas condições de saúde, a própria bula indica ali o que compõe aquela vacina. E a pessoa não pode tomar algum composto que faz aquela vacina, não pode tomar. Se você tem um passaporte sanitário, a pessoa teria que tomar essa vacina. Porque você vai ficar tendo um atestado médico para todo lugar que você vai, para todo lugar que você quer entrar. Tem pessoas que estão sendo demitidas, sendo mandadas embora porque não podem ou por alguma razão não se sentem seguras, porque não saíram ainda, não existem a comprovação, Luiz, de todas as reações adversas. O Ministério da Saúde, por exemplo, do Japão, emitiu, do Japão, que não é de um país qualquer, dizendo que a vacina ela tem uma possibilidade de trazer consequências objetivas para questões cardiológicas. Então a pessoa que tem problema no coração, por exemplo, ela pode não se sentir segura. Então jamais a imposição de um passaporte sanitário. Mas isso não quer dizer ser contra a vacina. Pelo contrário, se a pessoa se sente segura, deve tomar. Se a pessoa não se sente segura, não quer, seja por objeção de consciência ou qualquer outra razão, terá sempre a minha defesa, porque além de tudo é inconstitucional. Totalmente inconstitucional você impor. Não existe isso no Brasil, você impor na vida da pessoa, a pessoa ser obrigada a tomar uma vacina. Você deve ter o direito, jamais uma obrigação. A Constituição proíbe e nós defendemos sempre a liberdade das pessoas, que na minha avaliação é um valor muito caro, é um valor muito, muito valioso, realmente você ter a liberdade de poder escolher aquilo que você entende ser o melhor para a tua vida ou não. Diante desse número de mortes pela Covid desde o início da pandemia, nos últimos quase 2 anos já de pandemia, são mais de 600 mil pessoas, 600 mil brasileiros, pereceram, acabaram sucumbindo, morreram por causa da Covid-19. Agora a gente está numa situação que parece melhorar. Como que o senhor considera o nosso combate, o combate brasileiro, paranaense, cascavelense contra a Covid? Veja, Luiz, eu entendo o seguinte, não existe uma pessoa que tenha propositalmente deixado de fazer alguma ação sabendo que aquilo poderia tirar a vida das pessoas, poderia prejudicar a vida de alguém. Eu entendo o seguinte, o que podia ser feito em todas as esferas, eu quero crer, eu acredito firmemente que foi feito. Tanto do ponto de vista, as vacinas foram disponibilizadas na sua plenitude
ainda que com um pouquinho ali, no começo que houve aquela crítica, né? Mas que assim, você olha os números, você vê que o que era possível fazer do ponto de vista de nação foi feito, disponibilizar as vacinas para todo cidadão brasileiro, pelo governo federal, nós temos que dar esse crédito, foi o governo federal que disponibilizou essas vacinas. Aqui no governo do estado, Luiz, nunca se viu tanta implantação de leitos de UTI, caríssimo, o investimento em saúde só de aumento nessa pandemia foi mais de R$ 1 bilhão a mais do que o governo gastaria. Então você veja que foi realmente um trabalho muito bem feito pela Secretaria de Saúde, com boa vontade do governo do estado. E aqui em Cascavel dizer o quê? Tudo que podia ser feito, na minha avaliação, foi feito pelo prefeito. Se alguém cometeu um erro, outro erro, obviamente era uma coisa totalmente nova na vida de todo mundo. Mas eu entendo que os governos fizeram o seu papel. E a população tem a sua dificuldade, às vezes, de respeitar algumas normas, enfim. Mas eu acredito que foi feito e aconteceu, foram muitas vidas perdidas, não só no Brasil, mas em todo o mundo foram perdidas. E agora, graças a Deus, essa esperança que nós temos de que em 2022 nós possamos, não só aqui distante, né, mas tirar aquelas máscaras do rosto, né, para as pessoas verem o nosso sorriso, verem o nosso rosto por inteiro, que Deus assim nos abençoe, viu, Luiz? Falando nisso, qual é a mensagem que o senhor deixa para as famílias, para as pessoas, para os nossos telespectadores para 2022? Luiz, primeiro eu quero, já chegando ao fim, né, agradecer muito essa oportunidade, esse espaço, esse bate-papo tão agradável, né, que permite às pessoas conhecerem um pouco mais do que a gente pensa, do que a gente vive, do que a gente está fazendo, inclusive, que não seria possível se não fosse por essa oportunidade desse teu programa, desse bate-papo tão republicano, tão bacana que foi. E quero também, é claro, deixar aqui a mensagem de esperança, né? Eu acho que nós estamos já entrando aqui em 2022. 2021 foi um ano difícil, mas foi um ano que nós, graças a Deus, sobrevivemos. Eu chego do ponto de vista profissional, ao fim desse ano, com um sentimento de dever muito cumprido. Graças a Deus, trabalhei muito, muitas leis que nós comentamos aqui, muitos recursos que nós também comentamos aqui. E, claro, 2022, um ano de esperança de que nós possamos, de fato, ver o fim definitivo dessa pandemia com a graça de Deus, o nosso esforço, o nosso empenho de cada um também. E que, claro, vamos continuar trabalhando com muita dedicação, com muita retidão, defendendo aquilo que é muito caro para nós, a nossa defesa da vida, da família, defesa da fé, defesa da liberdade e buscando os resultados que a população espera do nosso trabalho. E num ano eleitoral, né, claro, aí muita expectativa, muita esperança de que, se for da vontade do povo, de reconhecer o que nós estamos fazendo nas urnas, né, e da vontade de Deus, que nós continuamos tendo a oportunidade de representar bem o município de Cascavel, da região oeste do Paraná, dentro da Assembleia Legislativa. Desejo a todos, a você, Luiz, a tua família, a todos que estão em casa, a você, a tua família, um abençoado, muito abençoado realmente, 2022. Que Deus abençoe a todos. Digo mesmo, um abençoado Natal, um abençoado Ano Novo. Espero que o senhor tenha tido um excelente Natal com a sua família e que esse sentimento também se prolongue agora para 2022. Deputado, muito obrigado por ter vindo, e para você aí de casa, eu deixo também o nosso desejo de um feliz Ano Novo. Nós chegamos juntos até aqui para ver o renascimento do tempo, e que esse recomeço do calendário seja a oportunidade para que você consiga novas conquistas no ano que vem. Completamos 2021 com a gratidão de quem reconhece o valor da vida, o valor do trabalho, e desejamos que 2022, a cada dia, seja o momento para a gente construir o melhor capítulo da nossa história. Que a prosperidade, que a saúde, que a felicidade estejam contigo. Esse é o desejo nosso, da equipe do Acontece e certamente também da família KTV, aí para você e para sua família, em cada dia de 2022. Tchau, tchau.